E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra a Portuguesa, 9 horas da noite. Jogo muito importante para o Vasco tem que vencer a maioria dos jogos que puder para se classificar aí para as semifinais do Campeonato Carioca, tendo em vista que nos primeiros 3 jogos conseguimos somente 3 empates, ganhamos o último que foi muito importante já contra o Madureira. E eu vou te mostrar qual é o time que o técnico Fábio Carille deve mandar amanhã a campo. Beleza? Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E para você que quer adquirir uma camisa do Vasco dessa temporada atual e também você quer comprar essa nova camisa do Vasco que está aparecendo aqui na tela, é só você clicar no primeiro link aqui do comentário fixado. Você vai falar diretamente com a Lip Sport, só você fazer o seu pedido, preço muito bom e a qualidade também, cara. Vai ficar bonitão com a camisa do Vasco, é só ir, primeiro link no comentário fixado. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com o provável time do Vasco que o técnico Fábio Carille vai mandar a campo na partida de amanhã contra a Portuguesa. Basicamente, ele deve repetir a mesma estrutura que teve o time do Vasco contra o Madureira. Estrutura que funcionou em alguns momentos da partida, mostrou fragilidade em outros momentos também no jogo, mas a gente tem que se lembrar que é o início de temporada, né? Deve ter muitos ajustes, deve ainda chegar mais alguns reforços também para o time do Vasco, eu acredito. Então, o Fábio Carille, a princípio, vai manter essa estrutura que ele entende que é a dos melhores jogadores que o Vasco tem, dos 11 melhores que tem ali à disposição. É claro também que ele deve fazer alguns experimentos, mas durante a partida. Então, o Vasco deve ter o Léo Jardim como seu goleiro titular para esse jogo. Eu acredito que ele vai repetir o Paulo Henrique como titular da lateral direita. Lembrando que o Puma entrou bem no último jogo, deu uma assistência. O Paulo Henrique eu sempre destaco aqui para vocês. O Paulo Henrique é um jogador muito forte fisicamente. Ele é um jogador que tem um bom poder de recuperação, é um jogador que marca melhor do que o Puma. Então, por isso, muitas vezes ele é escolhido para ser o lateral direito titular do time do Vasco, por conta da sua velocidade, da sua força física. O Puma é melhor do que ele tecnicamente, cruza melhor, finaliza melhor para o gol, tem um acabamento, um refino técnico melhor do que o do Paulo Henrique. Se o Vasco conseguir juntar os seus dois laterais, o que tem de melhor em cada um, em um jogador só, nós teremos um grande lateral direito, mas aí o técnico Fábio Carille terá que fazer uma escolha e eu acho que ele vai novamente com o Paulo Henrique na lateral direita. Na dupla de zaga do Vasco, o João Vitor será nosso zagueiro titular mais uma vez, ao lado do Lucas Oliveira. Lucas Oliveira que fez um bom jogo contra o Madureira, é um zagueiro que demonstrou capacidade de dar passes fortes e quebrar linhas de marcação, ajudar na construção de jogo, e também é um zagueiro que tem uma velocidade razoável para se recuperar, assim também como o João Vitor, um zagueiro mais rápido. Gostei da dupla de zaga, é claro que era um jogo contra o Madureira, então não é parâmetro para a gente medir. Lembrando que, em tese, o Maurício Lemos é o zagueiro que chegou para ser titular, mas nada impede do Lucas Oliveira se destacar, jogar muita bola e pegar essa vaga de titular. Ainda temos também que ver como é que vai ser o Maurício Lemos desempenhando. Ainda temos que ver como vai ser o Maurício Lemos desempenhando dentro de campo. Ele ainda não fez sua estreia com a camisa do Vasco, mas em breve vai fazer também. Na lateral esquerda, o Vasco terá o Lucas Piton mais uma vez para essa partida. A gente viu demais o Fábio Carille tentando utilizar o Lucas Piton bem rente aqui à lateral para utilizar dos seus cruzamentos e alargar o campo também. Ele dá essa liberdade mais para o Lucas Piton, utilizou já o GR para fazer um pouquinho essa cobertura, o Lucas Oliveira outra hora também para fazer essa cobertura, para as subidas do Lucas Piton, que eu não preciso falar com vocês, que é um lateral extremamente importante para o funcionamento desse time do Vasco. Na trinca de meio-campistas, o Vasco novamente terá o Jair, que vem ganhando muitos elogios da torcida do Vasco. O Jair é um jogador que voltou e voltou muito bem. Antes, o Jair era um jogador questionado no Vasco, mas após ele retornar de lesão, o Jair virou titular absoluto, independente do técnico que está passando aí no Vasco. Jair é um jogador que tem muita qualidade técnica, consegue construir o jogo de trás e por isso ele vem se destacando tanto. Tietê e Paulinho novamente farão essa função de meias centrais. A gente viu que os dois têm essa liberdade para chegar perto da área para finalizar, tem essa liberdade para fazer infiltrações e tentar buscar cruzamentos, tem
liberdade tem para infiltrar e tentar buscar a finalização. E aí a gente viu muitas vezes o Tietê caindo pela esquerda, o Paulinho pela direita. Muitas vezes a gente viu ao contrário, o Paulinho pela direita e o Tietê mais pela esquerda. Eles vão se alternando dentro de campo de acordo ali com o que vai acontecendo na partida. E aí, jogando um pouquinho mais à frente, a gente deve ter novamente o Alex Teixeira, o Felipe Coutinho e o Verratti como nosso centroavante. Lembrando que o Payet entrou muito bem no último jogo. Eu ainda acho que o Vasco precisa testar o Payet e o Coutinho juntos. Eu sei que é difícil por conta da questão da marcação. O Vasco perde muito poder de marcação, principalmente porque o Payet não é tanto jogador, não é nem que ele não queira. O Payet já está com uma certa idade, é um jogador que já não vai aguentar fisicamente 90 minutos voltando para ficar marcando, mas o Vasco ganha tanto em qualidade dentro de campo que, cara, vale a pena fazer o questionamento, ainda mais no jogo Vasco jogando em casa contra a Portuguesa. Era um jogo, talvez, para o Fábio Carille fazer mais esse teste de Payet e Coutinho juntos, armando o jogo. Só que aí acaba ficando pesado demais e lento demais o Vasco no ataque, porque o Verratti também não é um atacante de velocidade, o Coutinho não tem tanta velocidade, e aí a maior velocidade do time fica com os dois nossos volantes aqui que vão mais para o campo de ataque, o Paulinho e o Tietê, e os nossos laterais também, que tem um pouquinho mais de velocidade. É algo assim para se pensar. Mas esse basicamente deve ser o time do Vasco novamente para o jogo de amanhã. Um jogo para a gente ganhar, um jogo para o Vasco poder convencer diante da sua torcida em São Januário. Acho que o Vasco tem tudo aí para sair com um bom resultado e ir progredindo na tabela e ir crescendo mais no campeonato. Vocês fariam alguma alteração na escalação do Vasco? Eu não, eu iria com essa escalação aqui mesmo. Talvez realmente a única dúvida seria ou o Alex Teixeira ou o Payet aqui para jogar como titular ao lado do Felipe Coutinho. Tô com bastante expectativa nessa temporada, tanto do Coutinho quanto do Payet, que são jogadores assim que podem fazer muito a diferença para o time do Vasco. Tô ansioso também para o retorno do Adson, que eu acho que ele vai casar muito bem com esse time do Vasco. Vocês viram que em algum determinado momento da última partida faltou um pouco mais de velocidade para o Vasco. E o Adson pode ser esse cara de velocidade que tem qualidade técnica, ele consegue conciliar as duas coisas e aí pode ser muito importante para o Vasco. Beleza, rapaziada? Comenta embaixo também o palpite de vocês para essa partida. Eu quero ver quem é que vai acertar. O meu palpite para esse jogo é... Vamos lá. 3-0 Vasco. 3-0 Vasco, acho que tá de bom tamanho. Eu fico nessa, abração do Francesco. É nóis. Fui.